capítulo de número 15, versículo 8 ao versículo de número 10. Aleluia. Aleluia. Aqueles que forem encontrando, glorifique e exalte. Mais uma vez, eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida dos obreiros, pastor Daí, que Deus abençoe a sua vida, pastor Alicia também, que Deus abençoe a casa de vocês de uma maneira poderosa, entregando bênçãos e milagres sobre as nossas vidas. Motivo de honra poder ministrar neste local, pois sei da constante busca pela presença e pelo conhecimento da palavra de Deus. Com isso, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 a 10, nos diz: ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, conta por ser três parábolas que a princípio nos parecem bem iguais, mas cada uma tem uma mensagem poderosa na sua transcrição. A parábola da dracma perdida, por ser uma parábola pequena, muitas versículos, e ainda que fosse apenas um versículo, Deus falaria de uma maneira poderosa, pois a sua palavra é soberana, a sua palavra tem poder. Desde o Gênesis, quando ele libera a palavra, algo acontece. Vemos Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Se fosse para pregar apenas sobre esse versículo, pregaríamos, pois Deus é o dono do poder e o dono da palavra. Se Ele falou, e Jesus vai nos dizer isso: passarão céus e terra, mas as palavras que eu disse, ou que meu Pai disse no contexto, essas não vão de passar, porque Ele é aquele que tem o poder sobre as nossas vidas. E precisamos entender o contexto da não podia se assentar, não podia conversar, não podia comer, porque para eles era um povo que devia ser excluído da sociedade. De repente Jesus se levanta e começa a citar estas parábolas, que é maravilhosa, interessante, a parábola das 100 ovelhas, e ele vai dizer: qual de vós é um pastor? E este pastor não larga as suas 99 e vai em busca daquela que se perdeu. É interessante que em uma contagem, Jesus vai diminuindo esta contagem. Ele começa com 100, depois ele fala de 10 moedas, e depois ele fala apenas de 2 que são filhos de um homem só. É maravilhoso estas parábolas, porque adquirimos conhecimentos sobrenaturais e extraordinários. Mas todas elas têm um objetivo final, e este objetivo é alcançado, a saber, a alegria do pecador que se arrepende. E a alegria não é uma alegria comum, a alegria é contada, que é uma alegria que é nos céus. A alegria não é uma alegria na terra, acontece na terra, mas a alegria é falada que é nos céus. C.S. Lewis vai falar assim: a alegria é algo que é levado muito a sério nos céus. Por quê? Porque quando os céus se alegram é porque algo sobrenatural aconteceu na terra. Quando os céus se movimentam é porque algo está acontecendo aqui na terra. Pastor, algo acontece na terra assim? A oração, ela movimenta o reino espiritual. Se você ora aqui embaixo no reino espiritual, algo está acontecendo. Se você faz algo na terra, nos céus ele está movimentando algo em teu favor. Olha que maravilhoso. Então Jesus está falando assim: quando o pecador se arrepende aqui embaixo, a alegria não é na terra, a alegria é lá em cima. Quando o pecador se arrepende aqui, ele não está contagiando pessoas, mas ele está contagiando os anjos no céu, porque eles estão festejando para aquele que está voltando para os caminhos daquele que tem o poder de mudar a história. Ora, Jesus está ensinando e está falando essas parábolas para os fariseus. Os fariseus estavam olhando ao redor aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus ensinava, e eles ficavam maravilhados com os ensinos de Jesus. Lembramos de Nicodemos, que pediu para ter um encontro com Deus. Eu quero ter um encontro com Jesus. Senta com Jesus. Jesus
do Espírito, ele entende as coisas espirituais. É por isso que a festa não é aqui, a festa é lá. É por isso que a alegria não é aqui, a alegria é lá. Então olha só o que é interessante. Enquanto Jesus está ensinando, os fariseus estão aprendendo, os fariseus estão ouvindo, Jesus estava ensinando para eles o quê? Olha, a sociedade diz como o povo deve fazer, como o povo deve andar, como o povo deve existir, como o povo deve caminhar, mas eu vim do céu para falar tudo isso que vocês estão falando, eu não aceito. Por quê? Porque eu não vim para aquele que vocês dizem que é, eu vim para aquele que vocês dizem que não é. Olha só que maravilhoso, eu vou melhorar para tu glorificar nessa noite. Enquanto a sociedade está falando que tu não pode, que tu não tem, que tu não vai fazer, que nada vai acontecer, Jesus está ensinando hoje na terra, falando assim, eles estão dizendo que não pode, não vai ter, não tem, mas eu já liberei a palavra do céu, tem, pode, vai ter, porque eu escolhi, separei, tem propósito, tem promessa sobre a vida dele. Os religiosos não aceitam isso, mas Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para fazer a diferença nesta geração. Então Jesus está ensinando, e eu acho maravilhoso, porque Jesus ele não ensina algo que outras pessoas poderiam entender. Ele está tratando diretamente com aqueles que se diziam conhecedores da palavra, aqueles que se diziam conhecedores da lei, pregavam a lei, pregavam doutrinas de homem, doutrina imposta por eles mesmos, não pode isso, não pode aquilo, só vai fazer, só vai acontecer se trouxer a oferta, se fizer isso, se fizer aquilo. Aí Jesus que vem do céu, do alto celeste, ele desce na terra e fala assim, tudo que vocês estão ensinando está errado, é doutrina de homem, mas aquilo que eu vou ensinar é aquilo que o Senhor já preparou e já determinou. Deixa eu ver se tem alguém para receber essa mensagem. Enquanto a religião está tentando apontar no dedo, está tentando destruir a tua vida, está tentando te paralisar, Deus está liberando a palavra. Enquanto eles estão pensando que eu estou na boca deles, falando que eles estão perdidos, pelo contrário, eu estou acendendo a luz e estou procurando ele. Deixa eu ver se tem alguém disposto para ser achado por Jesus. Deixa eu ver se tem alguém disposto para ser achado por Jesus nessa noite. Deus te trouxe aqui, meu irmão, não foi para ficar com essa cara amarrada. Deus te trouxe aqui porque Ele trouxe você para ser achado. Achado para quê, pastor? Para carregar a promessa, para lembrar você que tem promessa, para fazer a diferença sobre a sua vida. Eu sinto a graça de Deus para liberar essa palavra. Deus te trouxe nesta casa, nessa noite, para fazer a diferença sobre a sua vida e falar para você aquilo que a sociedade está falando não me importa. O que importa é que eu estou descendo no céu, a terra onde estou falando assim, é escolhido, é escolhida, tem propósito, tem promessa sobre a vida dele, sobre a vida dela. Então Jesus está ensinando e está falando através de parábolas. Imagina o povo que o acompanhava, não era um povo adepto de tantos estudos, mas imaginam eles pensando, meu Deus, o que Jesus está falando, o que ele está tentando ensinar, mas a mensagem não estava sendo direcionada para eles, estava direcionada para aqueles que tinham um conhecimento, aqueles que tinham o poder da palavra na sua mão. Pelo contrário, eles até pensavam que tinham o poder da palavra na sua mão, mas tratavam isso como doutrina deles mesmos, fazia isso para garantir aquilo que eles queriam que fosse garantido para a vida deles, que eles queriam alcançar. E eu quero tratar com você 4 pontos apenas da parábola da dracma perdida. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa noite é que a dracma estava perdida, mas ela não perdeu o seu valor. A dracma estava perdida, mas ela não perdeu aquilo que parece que perdeu, porque a dracma estava perdida dentro da casa, mas ela não deixou de valer aquilo que ela valia. Ela estava perdida no meio das bagunças, no meio dos entulhos, mas ela não perdeu o seu valor. Aí olha o que Jesus está ensinando. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma? E eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas às vezes não querem entender esta parábola. Alguns historiadores, Campbell Morgan, outros como William Barclay, Joaquim Jeremias, ele vai dizer o quê? Que quando estas moedas eram colocadas sobre uma mulher, eram entregadas para uma mulher, era sinônimo de um compromisso, de um relacionamento. Ora, por que esta mulher que tem 10 moedas, ela se larga tudo, acende a candeia e vai procurar apenas uma? Há quem diga que pessoas se levantariam na época e falariam assim, para que tu vai se expor tanto? Tu tem 9
moedas ainda. Para que tu vai fazer tudo isso? Tu ainda tem 9 moedas. Só que o que não entendemos é que esta dracma, ela não tinha apenas o valor monetário, ela tinha um valor sentimental, ela tinha um valor espiritual, ela tinha um valor pessoal. E por quê? Porque era sinônimo de compromisso. E todo aquele que perde a dracma dentro da casa significa que compromisso ele não tem, significa que valor ela não está dando. Olha só que interessante. Mas a mulher, como ela dá valor àquilo que foi entregue sobre a vida dela, ela fala assim: olha, eu tenho 10 dracmas, eu perdi uma, eu não vou deixar para lá, eu vou procurar até encontrar esta dracma. E o que é que eu vou fazer? Olha só como era a sociedade da época, como era a estrutura geográfica da época. As casas da época quase não tinham iluminação, porque elas não tinham quase nada, só tinha a porta de entrada e um vão para circular o ar. Então não tinha iluminação. É por isso que ela acende a candeia e começa a arrumar a casa, porque para outros não tinha valor, mas para ela tinha um valor sentimental. Para outros não prestava, para outros era só mais uma. Olha só que interessante, eu vou começar a entrar agora para tu glorificar. Para alguns não tem valor mais. Deus para não serve assim, para mim é isso comigo. Para mim tem algo sobre a vida dele. E quando pessoas estão olhando para você, estão falando assim: esse aí não tem valor, tem mais 10, tem mais 9 igual, tem mais 9 que está fazendo. Jesus está falando assim: não quero os 9, eu quero aquele que está perdido. Não quero as 9, eu quero aquele que se perdeu. Porque de nada adianta eu ter as 9 se um dentro da casa se perdeu. Olha o que Jesus está ensinando. Os estudiosos falavam que a busca pela dracma não é algo de valor. Ela não está preocupada com o valor. Jesus não está preocupado com o valor monetário. Até porque uma dracma não tinha tanto valor. Tanto que na época a economia não girava em torno de moeda, girava em torno de troca. O comércio era baseado em troca. Ele chegava, dava alguma coisa e trocava por outra. Era basicamente isso. Então a mulher, ela entende o compromisso dela. E olha que interessante, ela acende a candeia e começa a vasculhar. Não vasculhar, não bagunçar. Ela começa a arrumar tudo. Isso nos dá um entendimento que a casa dela estava uma bagunça. Mas olha só a estrutura geográfica da casa, a estrutura geográfica da geografia do povo da época. O chão era batido, e conforme o tempo ia se passando, esse chão se rachava. Estudos dizem que até os dias de hoje se encontram moedas em rachaduras no chão. Foram encontradas moedas da época de Pedro, apóstolo Pedro, nas rachaduras do chão da casa, do cenáculo. Eles encontravam moedas, porque depois que as moedas entravam na brecha, não tinha como buscar. E a escuridão que era dentro da casa não permitia que eles fossem atrás da moeda. Então o que eles faziam? Deixavam para lá. Só que esta mulher, ela tem algo diferente. E isso nos dá a entender, e isso nos dá uma compreensão de que aquela moeda que estava sendo procurada tinha um valor não monetário, mas um valor sentimental. Tinha um valor que não era só humano, tinha um valor espiritual. Porque tem muitas pessoas que perdem a presença dentro da casa e não tem como procurar mais. Tem muitas pessoas que estão na casa, perderam a presença, perderam a unção, perderam a graça e não sabem como fazer, não sabem como procurar. Mas eu vim ministrar essa palavra no teu coração nessa noite, porque quem vai procurar não vai ser você. Hoje Jesus desce na casa e quem vai achar ele, o que vai achar você vai ser ele. Jesus vai descer na casa e aquele que estava perdido na casa ilumina toda a terra. Ele tem a luz que ilumina todo mundo. E ainda que você esteja escondido na brecha, ele vai achar você. Ele vai achar você. Ele tem algo sobre a tua vida. Esse valor, nós somos homens naturais. Mas Jesus que está olhando do céu está falando assim: não tem valor para homem, não tem valor para fariseu, não tem valor para quem acha que tem alguma coisa. Mas para mim que sou o dono de tudo, ele tem valor, ela tem valor. E eu vou encontrar ela neste culto. Eu vou fazer a mudança na vida dela neste culto. Olha só, apesar dela estar perdida, ela não foi desvalorizada. Apesar dela estar perdida, ela não foi adulterada. Por quê? Porque ela carrega um compromisso e
legítima presença. A única coisa que ela necessita é ser achada. E se você hoje chegou aqui igual esta dracma que está perdida, não te preocupa, o dono da dracma já chegou na casa e ele vai te encontrar neste culto. Não te preocupa, aquele que é o dono da tua vida, ele já chegou na casa e ele vai te encontrar nessa noite, neste lugar. Deixa eu falar algo para você nessa noite, porque às vezes nós pensamos que o lugar que estamos determina qual vai ser o nosso final. Pelo contrário, o lugar que nós estamos é um objeto de trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes pensamos que onde nós estamos é o momento em que nós vamos cair. Pelo contrário, quando você pensa que vai cair, Deus com a sua mão forte te mantém e vai falar assim: eu estou contigo. Quando você pensa em vacilar, Ele te toma pela tua mão direita, como diz Isaías, Ele te toma pela tua mão direita, te põe e vai falar assim: eu estou contigo. Ele, o Senhor, é especialista em trabalhar e alterar o ambiente. Olha só como o ambiente era escuro, o ambiente era cheio de rachadura, aos olhos humanos não poderia encontrar a dracma, mas Jesus, com a sua luz poderosa, desce na casa, entra na casa e acha a dracma que estava perdida e fala para ela assim: eu tenho promessa sobre a tua vida. Não tinha valor para o homem, mas para mim tem valor. Não tinha propósito para o homem, mas eu estou te dando propósito nessa noite. Não tinha promessa para o homem, mas para mim eu estou liberando a palavra com propósito nessa noite. Deus vai te encontrar neste culto, vai mudar a tua história, vai te levantar nesta geração. Você para de diferença na tua casa, no meio da tua família, lá no teu trabalho. Deus vai usar você, porque hoje você deixa de ser perdido e passa a ser achado por Ele, pela graça, pelo poder, pela unção que está na casa nessa noite. O primeiro ponto foi perdida, mas ela não perdeu o seu valor. Não quero ser hipócrita de falar que muitas vezes nós, como os líderes, não somos assim. Às vezes não damos valor para quem está perdido na casa. Não vou ser hipócrita de falar que não há liderança por aí que não dá valor para quem está na casa, mas se encontra perdido. Mas eu vim pregar para você porque Deus falou comigo pela madrugada. Porque ainda que você esteja perdido, tem alguém que vai atrás de você. Ainda que você esteja distante, sem rumo, sem direção, tem alguém que vai colocar você na direção. E este alguém já está na casa nessa noite. Não é o pastor Ed, não sou uma liderança que está atrás de mim. Não. É o Espírito Santo que brava neste lugar nessa noite para falar para você. Quem disse que eu esqueci você tem valor especial para Ele. Você tem um valor diferenciado para Ele. Está pensando que Deus esqueceu de você no meio desta prova? Não. Deus me trouxe aqui para falar para você: não te esqueci. Assim como você não perdeu o seu valor, talvez tenha até perdido para o homem, mas hoje Ele te encontra, hoje Ele te levanta, hoje é a noite que Ele veio te encontrar neste mundo para falar para você: eu tenho algo sobre a tua vida. É por isso, pastor, daí que às vezes nós lidamos com pessoas que estão dentro da casa, estão sem autoestima, estão tristes, pensando em desistir, e pensamos que os problemas são algo que está acontecendo lá fora. Às vezes é o problema que está perdido dentro da casa. E nós, humanos, homens, nós não damos o valor e nem encontramos esta dracma. Mas ainda que nós sejamos falhos, há um Deus que está cuidando de tudo dos céus e está falando assim: eles não procuram, mas eu vou entrar na casa e vou achar. Eles não estão procurando, não estão dando nem valor, mas eu que estou no céu, estou olhando e estou falando assim: tem valor especial. É por isso que às vezes nós lidamos com esse tipo de pessoa, pastor. Às vezes as pessoas que estavam perdidas
tá achando aí que tu sabe, que tu manda, que tu faz melhor, que tu sabe fazer melhor do que todo mundo. Aí Deus está falando, tá pegando aquele que não sabe. É por isso que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E escolheu aquelas que não são para confundir as que são. Pegou as fracas para confundir a forte. Jesus pega você que é nada e transforma em algo grandioso. Jesus pega você do meio da brecha, perdido, sem valor para homem, e coloca em um local alto. Vai para você, não tem valor para homem, mas para mim. Mas para não, eu sinto a graça de Deus essa noite. Não tem valor para homem, mas Deus marcou esse encontro para você. Para falar, você tem um valor especial para Cristo. Ele está te encontrando neste lugar. O primeiro ponto é, a dracma foi perdida, mas não perdeu o seu valor. O segundo ponto que eu quero tratar com você é que a dracma ela não pode voltar sozinha. A dracma está perdida e por ser inanimada, não tem vida, ela precisa de alguém que a busque, alguém que a encontre. É por isso que a mulher, ela acende a candeia e diligentemente ela procura na casa. Porque às vezes pensamos, nós humanos pensamos que com a nossa própria força nós vamos conseguir. Nós pensamos que do nosso jeito nós vamos avançar. E quando nos encontramos na situação difícil é que queremos ser achados por Ele. Aí Jesus me trouxe aqui para falar para você, aproveita enquanto tu tem um pouquinho de força e deixa Ele te encontrar nessa noite, para que Ele possa mudar a tua vida e a tua história. Não espere se enfiar mais na brecha, não deixa Ele te achar nessa noite e você ser cheio da presença do Espírito Santo. Porque há pessoas que vão sair daqui nessa noite transbordando da presença, cheios da graça de Deus, porque Ele vai encontrar você com a sua própria força, não consegue voltar, mas Ele te encontra nessa noite, Ele te acha nessa noite. Olha só, e há uma diferença entre as outras parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha que se perde, ela vai, ela se perde porque ela não tem rumo, não tem entendimento. O filho pródigo ele sai porque ele é desobediente e quer aproveitar a vida do jeito que ele quer. Mas a dracma ela não pode voltar porque ela não consegue, não tem força, não tem ânimo, está atolado, está aprisionado. E aí nesse caso, quando não pode, não consegue, não vai, não tem força, precisa de uma intervenção. E a intervenção não é do homem não, a intervenção ela está vindo é do alto. Nessa noite está sem força, está perdido, está parado, estacionado, não consegue voltar. A intervenção não vai ser do pastor Ed, não vai ser da missionária Elisma, não. A intervenção vai ser do alto. Nessa noite Ele já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, não vai cair, não vai vacilar, não vai tropeçar, porque hoje Ele desce na casa e fala, eu te encontro, você não vai voltar por vontade própria, eu vou te trazer de volta para a minha presença. Vai sentir a graça, vai sentir o poder, vai sair daqui transbordando da graça dele neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. O filho pródigo ele podia voltar e ele voltou, mas a dracma não tinha como voltar, precisava alguém procurar. Mas muitas vezes nós agimos de maneira diferente. Ao invés de procurar, nós falamos, não, tá bom, só as 9 mil, não precisa de 10 não. Tá bom, não, só a 9 tá ótimo, eu perdi, depois eu recupero. Nós damos valor à quantidade e esquecemos da qualidade. Pastor, mas ela tinha 9 dracmas, era tudo igual. Mas quem sabe, a única diferente era aquela que caiu e se perdeu. Quem somos nós para decidir ou escolher quem é e quem não é? Quem somos nós para limitar o alcance da graça de Deus? Aleluia. Nem eu e nem você somos merecedores da graça. A graça é isso, é receber aquilo que você não merecia. Você recebe, mas você não merece. Você é tocado pela graça, mas você não merecia ser tocado. Você é cheio da presença, da graça dele, mas você não merecia ser cheio da presença. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós olhamos para os outros e falamos assim, esse aí está perdido. Esse aí, só Jesus na causa. E eu vim te falar para você que não está errado não. Tem pessoas que é só Jesus
resida em ti. Diz o Senhor dos Exércitos, Ele está na casa trabalhando para você. Eu estou cuidando de você em todos os momentos. Aleluia. Glória a Deus. Você tem valor. Aí tem pessoas que às vezes têm uma soberba grande, que aí ele grava só o primeiro ponto. Eu tenho valor. Está perdido? Não, mas eu tenho valor. Mas se tu continuar perdido, esse valor vai continuar escondido. Então eu preciso que você grave esses 4 pontos que nós vamos tratar nessa noite. O primeiro é você não perder o valor ainda que você esteja perdido. O segundo é que você, por sua vontade própria, você não vai conseguir. Mas Jesus chegou na casa para te encontrar nessa noite. Além de te encontrar, ele fala assim: tá vendo como tu tem valor? Eu vim atrás de você, acendi a candeia, iluminei tudo para achar você. Olha só como é maravilhoso. Isaías vai falar, e sendo usado por Deus, vai falar assim: aonde os homens não queriam ir, eu fui e te arranquei do lamaçal de pecado. Eu fui e te arranquei de onde ninguém queria ir. Olha só, ninguém quer ir atrás de você, ninguém procura você, ninguém dá crédito para você. Mas Jesus, que morreu na cruz do Calvário, pregado no madeiro, derramando o sangue, está olhando para você e está falando assim: ninguém quer, mas eu estou indo atrás. Ninguém quer, mas eu estou indo buscar. Ninguém quer, mas eu estou dando valor. Ninguém quer, mas eu estou mudando a vida e a história, porque eu escolhi nesta terra. O homem caído, ele não pode salvar-se a si mesmo, ele precisa de algo. Ou melhor, ele precisa de alguém. Pastor, é o Senhor, não sou eu. O que eu tenho para lhe oferecer é a palavra. Glória a Deus. Mas aquele que é o dono da palavra, ele está na casa faz hora. Tem gente que nem percebeu, mas ele está passeando na casa. Ele está só olhando para essa dele e falando assim: cadê o perdido que quer ser encontrado? Cadê o perdido que quer ser achado? Ele está passeando nessa noite, nesta igreja. Cara, eu sinto a graça de Deus na casa nessa noite. É liberando essa palavra sobre a sua vida. Tem pessoas que estão sentindo algo diferente nessa noite. Não é um arrepio qualquer. Não é algo que está acontecendo de maneira espontânea. Não. É ele que está passeando. Passou perto de você e está falando assim: cadê? É você que quer ser encontrado? É você que quer ser achado? É você que estava pensando que os outros não te davam valor. Eu estou entregando para você o valor que você merece. Eu estou colocando sobre você uma promessa. Eu te escolhi para fazer a diferença nesta terra. Ele está passeando. O terceiro ponto é: a mulher, ela acende a candeia e ela vai à casa. Ela primeiro acende para depois varrer. Se fosse alguém que estivesse muito apressado, já ia pegar a vassoura, já ia começar a varrer. Se abaixar para olhar, para procurar. Mas como a mulher é inteligente e ela sabia qual era o seu objetivo, o que ela vai fazer? Ela vai primeiro acender a candeia para iluminar dentro da casa. E depois ela começa a varrer. Depois ela começa a limpar. Vixe, não falando da administração. O primeiro é gravação que não tem valor, né? Você não perdeu o seu valor, não. Você não perdeu o seu valor. O segundo ponto é: você não consegue por conta própria. Você precisa de um interventor para começar a trabalhar. O terceiro ponto é: quando o inferno baixa no meio da podridão, eu vou começar a falar e alguém vai ser tocado nessa noite. Ele não vai te achar no meio das brechas escuras, ele não vai achar você no meio dos becos e das vielas, porque você está se escondendo. Quem vai pro beco e pra viela está se escondendo. Jesus, ele chega na casa, ilumina o ambiente com a sua presença, e ele então começa a limpar a impureza. Pra quê, pastor? Para mostrar para você que além de te dar valor, ele também te purifica, te santifica, te levanta, te capacita para fazer algo extraordinário. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele não só trabalha para você, como ele fala assim: ele não consegue por vontade própria. Estou eu descendo na casa, estou eu acendendo a luz e limpando tudo, porque além de eu
pegar na tua mão e falar assim: meu irmão, tu tem que se consertar, não? O Espírito Santo está pairando na igreja, falando, e você sabe. O problema é que nós lidamos hoje com pessoas que só faz se tiver alguém para falar. É o famoso povo que fica atrás de profecia e aí acaba encontrando profetada. A maior profecia que estou te entregando nessa noite é a palavra de Deus. O que mais você quer quando Jesus está ensinando para mim e para você que ele chega na casa, ele procura e você, ainda que esteja perdido, não perdeu o valor para ninguém. Perdeu o valor porque as pessoas vão falar assim, não tem valor porque está perdido. Mas depois que te levanta e fala assim, eu sempre acreditei nele, eu sempre acreditei nela, eu sabia que Deus ia mudar, sabia nada, irmão, foi o primeiro a desvalorizar. Mas quando Jesus encontra, quando Jesus muda, quando Jesus transforma, quando ele restaura, meu irmão, aí a visão começa a mudar. Lembra daquele cego que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas olhavam para ele e diziam, cala, fica quieto, fica calado. Jesus para no meio da multidão e fala assim, traz ele para mim, traz ele para mim, traz ele para mim. Aí aqueles que estavam mandando se calar assim, vem, ele está te chamando, eu sempre acreditei que tu ia receber o teu milagre, eu sempre acreditei. Deixa eu falar algo para você, saiba lidar com esse tipo de pessoa. Meu irmão, as pessoas te desvalorizam, não dão o devido valor, mas Jesus ele te dá valor, te encontra, tem a luz, te enche da presença do Espírito Santo e ainda coloca promessas sobre a sua vida, vai ser usado, vai ser pregador, vai ser cantor. Deus tem propósito para você. Aleluia. É desse jeito. Aleluia. Aí esse é o problema. Tem pessoas que no dia de hoje estão dentro da casa, perdido, achando que não tem valor, sabe que não consegue com a vontade própria, que com a sua própria força, está esperando o pastor fazer alguma coisa, está esperando o pastor pegar na mão e dizer, vamos irmão, é agora. Não, Jesus está na casa hoje. Ele está na casa hoje. Ele veio te encontrar neste lugar. Pastor, eu vim atrás da chave do carro e da casa própria. Tu vai receber hoje a chave da salvação na sua vida. Estava perdido, mas foi encontrado. Estava perdido, mas foi achado pelo Espírito Santo nessa noite. Olha só o quarto ponto e eu finalizo agora. O quarto ponto é, o primeiro, olha, vamos recapitular para tu sair daqui com essa mensagem gravada no teu coração. O primeiro ponto é, você não perdeu o valor ainda que esteja perdido. O segundo ponto é, você com a sua própria força não consegue. O terceiro ponto que está ligado ao segundo, ele chega na casa, acende a luz, purifica, santifica, levanta, renova, enche do Espírito Santo. E depois disso, pastor, qual é o quarto ponto? Depois que ele te acha, te enche, te restaura, te renova, te levanta, tem uma festa, e a festa não é na terra não, a festa é na região celestial. Meu Deus de glória, eu sinto a presença de Deus na casa. A festa não é aqui. Tu acha que alguém vai se alegrar porque tu voltou para a presença? Não. Mas tem exército de anjos no céu falando assim, ele voltou para a presença, ela voltou para a presença, vai voltar a adorar, vai voltar a pregar, porque o céu está se alegrando nessa noite, porque ele te achou na casa, estava perdido, mas foi encontrado. Verso de número 10, eu finalizo. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos, olha só, eu imagino agora os anjos postados assim, igual fica no coral, que eu tenho um coral aqui, bonito, né? Fica as mulheres postadas aqui. Os anjos postados, você diante dele, os anjos se alegrando, porque Jesus encontrou você. Porque ele achou um valor em você. Olha só como Deus é maravilhoso. Jesus podia falar, olha só, se você voltar, se arrepender, voltar para a presença, nós vamos dar uma festa aqui, vai ter bebida, vai ter churrasco, vai ter tudo para nós nos alegrar. Mas Jesus fala assim, olha, a festa não é aqui, a festa é lá. Tem gente que está querendo reconhecer
por um pecador que se arrepende. Enquanto a ovelha saiu porque não tinha um senso de direção, enquanto o filho pródigo saiu porque era desobediente, queria aproveitar os prazeres da vida e da carne, havia uma pequena moeda perdida dentro da casa, que para a maioria não teria valor algum ou importância porque tinha mais nome. Mas até para esse que está perdido, e um certo tempo da minha vida eu era essa dracma que estava perdida. Se eu fosse dar uma oportunidade para outras pessoas testemunharem, todos aqui fomos uma dracma perdida dentro da casa. Dentro da casa, mas sem perspectiva, sem propósito. Mas foi dentro da casa, num culto como esse, que Jesus me encontrou e mudou a minha vida. Mas enquanto a palavra estava sendo ministrada, eu estava falando, Senhor, me encontra nessa noite. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, eles tiveram uma mudança de vida. Eu posso citar Paulo, que é aquele que tem uma experiência sobrenatural com Deus. Estava Paulo na estrada de Damasco para perseguir a igreja e os cristãos. De repente um resplendor do céu chega sobre essa estrada. Paulo cai com o rosto em terra, e a voz brada daquele resplendor: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo na época: Saulo, por que estás me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu estás perseguindo. Mas Paulo se levanta com uma mudança de vida. Por quê? Porque não foi Paulo quem encontrou Jesus, foi Jesus quem encontrou Paulo no caminho. Estava perdido no caminho, mas Jesus encontrou ele. Paulo foi para casa de um tal Ananias. Olha, deu certo Judas. Aí Ananias vai impor as mãos sobre ele e fala assim: ele está 3 dias orando. Olha só como muda. Paulo está 3 dias orando e jejuando, porque ele é cego. Eu já dei visão a ele. Olha só, quando Jesus encontra, ele muda a tua visão, muda a tua atitude, muda a tua estrutura, muda os teus projetos. Ele começa a te colocar em uma direção. Há uma alegria, uma festa no céu nessa noite, porque há pessoas que estão sendo encontradas pelo Espírito Santo neste lugar. Há pessoas que estão sendo achadas por ele. Aquilo que a religião despreza, o céu está celebrando. Aquilo que os homens desprezam, os anjos estão se alegrando. Olha como Deus é maravilhoso. Quando o pecador se arrepende, o céu não organiza funeral, ele organiza uma festa no céu. Deixa eu falar algo para você nessa noite: não vai ter morte, não vai ter velório, não vai ter tristeza, não vai ter dor, mas vai ter festa. Prepara o banquete, prepara o culto de ação de graça, porque hoje ele te encontra na casa. Ele já organizou uma festa. Estava perdido, mas foi achado. Tem promessa sobre a tua vida neste lugar. Deus está falando para a pessoa nessa noite: você tem valor para mim. Você tem promessa para ser cumprida ainda. Pare de se preocupar com aquilo que vão pensar ou vão achar, isso não adianta de nada. Às vezes nós somos impedidos de alcançar vitórias e milagres porque pensamos que a opinião do homem vai mudar alguma coisa. Jesus desceu na casa hoje para falar para você: eu sou o dono da sua vida. Glória a Deus. Não era nem para tu estar aqui hoje, mas ele te trouxe aqui. Tu pensa que tu veio aqui porque tu quis, mas foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Para quê, pastor? Para você ser encontrado por ele neste culto. E não é porque eu que estou pregando, não. Você talvez chegou aqui com uma dracma perdida, mas vai sair daqui participando da festa no céu com os anjos. Você chegou aqui com alguém que não tinha valor, mas vai sair daqui regozijando, porque aquele que é o dono do ouro, dono da prata, dono da tua vida, chegou na casa e está te colocando de pé e está falando assim: eu estou contigo, eu
Jesus está na casa procurando quem quer ser achado. Quantos estão dispostos para ser achados? Não precisa levantar a mão, não. Quantos estão disponíveis para serem encontrados pelo Espírito Santo de Deus na casa? Glória a Deus. Quantos estão disponíveis para ser achados por Ele? Ele já chegou na casa, já acendeu a candeia, está tudo iluminado. Só falta você deixar Ele te achar. Aleluia. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Não se enfie mais na brecha, não. Deixa Ele achar você. Não se perca mais ainda. Deixa Ele encontrar você e você não vai perder nada. Você pode falar assim, pastor, isso é jargão de quem é crente. Não é jargão de quem é crente, não. Nós vivemos coisas sobrenaturais quando estamos na presença de Deus. Eu não estou falando que a gente só vive milagre, só vive maravilha. Não, não, não. Tem luta, tem prova, tem deserto, tem provação, tem tudo isso. Mas em todas elas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus já garantiu algo. Você é mais do que vencedor porque Ele encontrou você no meio do caminho. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Ele quer achar você. Ele quer encontrar você. Mas até quando você vai fugir? Pastor, mas eu não consigo. O senhor falou que tem gente que não consegue por vontade própria. É verdade, não consegue. Mas aí ao invés de você permitir, voltou porque alguém procurou até encontrar. Hoje o Espírito Santo está acendendo uma luz neste lugar. Glória. Morria o Filho de Deus, a cruz que outrora era vergonha, foi instrumento de restauração. Estava ferido. Vem, Ele quer te encontrar nessa noite. O véu que separava Vem, Ele quer te achar nessa noite. te dando acesso ao altar. Não fique com vergonha, não. Vem na frente, Ele quer te encontrar neste lugar. Uribicamão, Urabapaias, Subricamão, Saraias, Você Cobaias,
presença de Deus. Irmãos, não percam a oportunidade. Palavra de Deus. Você pode dizer assim, pastor, eu falo com Deus todo dia. Mas você ouve a voz dele, você sente ele. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. A oportunidade que você tem, como essa mulher que perdeu a dracma, ela tinha 9, como o pastor pegou. Mas ela não deixou, porque ele tinha 9 e não ia buscar. Você está tendo a oportunidade de aceitar Jesus, você está tendo a oportunidade de reconciliar com aquilo que não está agradando a Deus na sua caminhada perante Deus. E de repente, ao você sair daqui, de repente você perde sua vida. Para onde será? Só Deus sabe. Como esse, irmão, não vai ter outro. Esse é o único. A oportunidade única nós temos que aproveitar. Amém, meus irmãos? Vou deixar o tempo.